A paz, Senhor Jesus, amados. Hoje nós estamos no 6º dia do propósito, revestimento espiritual. E hoje, irmãos, é a última parte da armadura, a espada do Espírito. E hoje quem vai trazer essa palavra é o meu esposo, novamente, o presbítero Harris, porque Deus me deu essa direção, irmãos. E ele é uma pessoa que tem, assim, uma sabedoria fora do comum, que eu creio que foi Deus que derramou na mente dele. Muitas coisas que eu prego aqui, eu aprendi com ele e outras através do Espírito Santo. Mas eu gosto muito da pregação dele e eu quero compartilhar essa palavra ao seu coração. Fique ligadinho aí que Deus vai falar com você. A palavra está com você. Olá a todos, graça e paz, presbítero Harrison aqui. 6º dia, último dia do propósito das armaduras de Deus, do revestimento. Falando da armadura, né? Hoje é a última armadura, falando do revestimento do Senhor. Por que este propósito? Para revestir-nos das armaduras do Senhor, porque Paulo, quando ele escreve a Éfeso, ele fala, porque virá o dia mau, e para nos livrar das astutas ciladas de Satanás. Olha, meus irmãos, o capacete da salvação, os lombos cingidos, a couraça, os pés da preparação do Evangelho e o escudo da fé. Hoje nós vamos falar sobre a espada do Espírito, que está em Efésios 6, versículo 17, parte B, que diz assim, ó. Ele diz assim no versículo todo: tomai também o capacete da salvação, que nós falamos no 5º dia, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então vamos lá, meus irmãos, nós vamos falar hoje do que? Da espada do Espírito. Se nós formos analisar uma armadura num soldado, é muito interessante, porque se nós formos colocar todas essas peças que Paulo descreve à igreja de Éfeso, nós temos aqui os lombos cingidos, ou seja, o lombo tem que estar protegido com o cinto. Nós temos a couraça da justiça, que é o peito. Nós temos o pé na preparação do Evangelho, que é a proteção dos nossos caminhos. E nós temos o escudo da fé. O escudo, meu irmão e minha irmã, é para nos proteger dos laços, das setas, das flechas, dos dardos inflamados. E o capacete da salvação, que é para nos proteger da flecha do inimigo na nossa mente. Vejam só que todas essas peças da armadura, elas são para defesa, mas um soldado ele não pode só se defender. Um soldado ele tem que aprender a atacar. E aí Paulo termina falando da armadura do quê? Da espada do Espírito, e ele mesmo fala na palavra, que é a palavra de Deus. Não adianta eu estar todo armadurado, todo seguro, todo dentro das armaduras, se eu não tiver o quê? A palavra de Deus dentro do meu coração. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Quando ele diz isso, ele não está querendo dizer de defesa, ele está querendo dizer de ataque. A igreja não pode ficar na defesa, a igreja tem que atacar o inferno. E como que nós conseguimos atacar o inimigo? Através da palavra de Deus. Vamos para uma passagem bíblica bem conhecida, bem rápido. Quando nós vemos lá a história de Davi, que ele vai falar com Saul, e Saul tenta dar suas armaduras para ele. Saul tenta colocar as suas armaduras em Davi, não servia, porque aquela armadura era de Saul, não era de Davi. O que é que Davi faz? Mesmo sem armadura, com a sua coragem, ele usa a espada do Espírito com sabedoria. Davi, ele pega 5 pedras e um estilingue, ele pega uma funda e ele vai para a guerra, porque naquele momento ele estava ciente de que Deus estava com ele. Até ele mesmo diz: quem é este incircunciso para falar mal do Deus de Israel? Ele vem a mim para falar mal de Deus de Israel. E olha só, meu irmão, a ousadia dele usando a espada do Espírito. Meu irmão e minha irmã, o que Deus quer nos ensinar neste dia, usando a última peça da armadura, é a peça de ataque. Para você atacar o inferno, não são palavras, não é o conhecimento teológico, não é a sua eloquência. Para você atacar o inferno é através do conhecimento da palavra de Deus. Oséias diz lá, o profeta Oséias, que o povo perece por falta de conhecimento. Quando você tem as armaduras do Senhor e está preparado para o combate, um policial ele anda de colete à prova de balas, ele anda com o capacete,
capacete, ele anda com cacetete, ele anda com o taser, ele anda com pimenta, spray de pimenta, ele anda com tudo. Mas se ele não souber atirar, ele está correndo risco de vida. E quando Deus ele dá o capacete da salvação, a couraça, os ombros cingidos com o cinto, preparação do caminho que é os pés e o escudo da fé, ele dá também a arma de combate. Qual é a arma de combate? A espada do Espírito. E Paulo termina dizendo que não adianta só você ler a Bíblia. Ele diz assim no versículo 18: orando em todo tempo, com oração de súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha só, orando, adorando, suplicando, vigiando com todos os santos, ou seja, com os irmãos em Cristo. E se você parar para contar, nós vamos ver que cingir os lombos, vestir da couraça, pés da preparação, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. Número 6, o número da imperfeição, o número do homem, como dizem por aí. O número 7 é o quê? É o número perfeito, é a representatividade de Deus em sua totalidade. E quando Paulo termina a armadura no número 6, a cereja do bolo é orando, suplicando, vigiando, com todos os santos. Você pode estar revestido de toda a armadura, você pode estar usando a espada do Espírito, mas se você não estiver em oração de súplicas pelos seus irmãos, em oração de súplicas por sua casa, sua família, sua vida espiritual, se você não estiver preparado, meu irmão, no jejum e na oração, de nada adianta as campanhas de igreja, de nada adianta propósitos na internet, de nada adianta, meu irmão, você ler a Bíblia dia e noite, porque Paulo ele diz quando ele escreve ao pastor Timóteo: Timóteo, seja aprovado por Deus, mas você tem que ser aprovado no conhecimento e na graça, porque só conhecimento, meu irmão, não expulsa demônios. Teve uma situação em que homens encontraram um endemoniado na praça. Ele diz: eu conheço Deus, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês eu não conheço. Eles tinham conhecimento, mas não tinham a graça para expulsar demônios. Qual é a graça? A oração. Qual é a graça? Súplicas. Qual é a graça? Perseverança. Qual é a graça? Vigiando em todo o tempo com os irmãos em Cristo. Meu amado irmão e minha amada irmã, nós estamos aqui terminando as armaduras do Senhor na carta de Éfesos, que Paulo escreve à igreja de Éfesos, no seu capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20. E para você não tem segredo, meu irmão, a receita está aqui. Para você se revestir, você tem que estar armadurado, e para você atacar, você tem que estar preparado na espada do Espírito, com letra maiúscula, que é a palavra de Deus através do Espírito Santo. E Paulo termina falando: e você tem que orar, você tem que suplicar, você tem que jejuar. E ele diz assim, ó, e ele diz assim: por mim orem também, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus hoje, Ele te dê a discernimento, a dissertação, para você usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com sabedoria, com ousadia. Senhor Deus, Pai amado e querido, neste momento eu entro em oração, Senhor, por esta arma de ataque da armadura, Senhor, que é a cereja do bolo, que é a espada do Espírito. Pai, abre a mente deste irmão, desta irmã, Senhor, no conhecimento, na sabedoria, Senhor. Coloca, Senhor, dentro dele, Pai, a espada do Espírito, Senhor, para que nós possamos lutar as lutas espirituais e combater as armadilhas do inimigo no inferno, Senhor. É o que nós te clamamos, Pai, neste dia, Senhor. Vai entrando nesta casa, nesta vida, neste irmão, nesta irmã, Pai, abrindo a mente, Senhor, os pensamentos, e vai colocando, Pai, a espada, Senhor, a espada do Espírito Santo, Pai, que este irmão, esta irmã tenha sede pela Tua palavra, Senhor, sede pelo conhecimento, Pai, debaixo da Tua graça, Senhor, para vencer as batalhas dessa vida, Pai. É o que nós te clamamos, Senhor, e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. E você diz aí, amém e graças a Deus. Irmãos, amanhã, hoje foi o 6º dia, a última parte da armadura. Amanhã, sábado, é o dia que nós iremos agradecer, porque eu creio que Deus já moveu, Deus tocou, Deus levantou muitas pessoas para fazer esse propósito,
né? E amanhã nós iremos agradecer. Então você venha com o seu coração grato, sabendo que o mais o Senhor ele sempre fará, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, no dia do agradecimento e encerramento dessa campanha por revestimento espiritual. Não importa o dia que você está vendo esse vídeo, comece, está fixado no meu perfil, faça esse propósito. Deus te abençoe e até amanhã.